Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando mais um vídeo aqui para vocês hoje pra gente conversar sobre o intestino. Pois é, gente, intestino, diga-se de passagem, ainda um mega de um tabu. Eu tenho muito paciente que morre de vergonha de falar sobre intestino, de falar sobre cocô, morre de vergonha. Então, são assuntos que a gente tem que falar, né? Que são coisas importantes para nossa saúde e que a gente tem que desmistificar certas coisas, né? Então, eu tenho muito paciente, gente, que reclama sobre o nosso intestino. Então, eu listei para vocês 4 coisas que podem interferir aí no nosso intestino, né? Que pode deixar o nosso intestino mais preso, principalmente. Então, é o seguinte, pessoal. O primeiro motivo que eu tenho na cabeça, que geralmente é o que as pessoas mais erram, é um erro que a gente fala primário, né? Que é a quantidade de água. A maioria das pessoas não bebem a quantidade de água que deveria beber em um dia, né? Quanto de água que eu deveria beber? Aproximadamente 35 ml por quilo de peso, tá? Essa seria a quantidade mínima. Perceba, atenção para o mínimo. Essa deveria ser a quantidade mínima de água que eu devo consumir por dia, tá? Então, o que acontece, pessoal? Algumas pessoas têm um intestino mais comprido do que outras pessoas. Isso aí quem vai diagnosticar é o médico. Talvez fazendo uma colono, talvez num exame de rotina, ele percebe e te fale, tá? Algumas pessoas têm um intestino mais longo e para que as fezes consigam sair, elas precisam estar bem hidratadas e não ressecadas. E às vezes, durante essa passagem para o intestino, a gente vai reabsorvendo a água, né? Que a água é super importante para o nosso organismo. E se a gente não bebe a quantidade ideal de água, a gente não consegue hidratar essas fezes e também começa a tirar a água das fezes para se hidratar, né? E aí, até chegar no final do intestino, as fezes estão super ressecadas e não saem, tá? Esse seria o primeiro motivo. Segundo motivo, não consuma a quantidade de fibra recomendada, tá? Então, como eu expliquei num vídeo aí anterior, a gente precisa melhorar as nossas deficiências e nem sempre a gente tá com excesso, muitas vezes a gente tá com falta de alguma coisa. E falta de fibra, 80% das pessoas que chegam aqui pela primeira vez, elas têm deficiência de fibra. Eu deveria consumir entre 25 e 35 gramas de fibra por dia, tá? E eu garanto que uma minoria consome essa quantidade de fibra. Precisa comer arroz integral, farinha, farelo, fruta, verdura, legume, N coisas para conseguir dar a quantidade de fibra por dia, tá? Então, atenção à fibra. Terceiro item. Hipotiroidismo, tá? Um dos sintomas, gente, do hipotiroidismo é intestino preso. Então, sempre cheque a sua tireoide, sempre dose o seu TSH. Se você nunca dosou, fale comigo que eu te dou o pedido de exame. Se você tem problema na tireoide, cheque sempre a cada 6 meses. Porque a cada 6 meses a sua tireoide pode mudar. Geralmente você combina isso com o seu endócrino e ele dá, né, os exames na periodicidade que ele desejar. Mas em média são 6 meses. Então, um dos efeitos do hipotiroidismo é deixar o intestino mais preso, mais ressecado. Então, atenção à tireoide, tá? E um outro motivo, pessoal, é a disbiose. Então, o que é a disbiose? É um desequilíbrio na minha flora intestinal. Eu não tenho as bactérias saudáveis, eu só tenho as bactérias que não são saudáveis. Essas bactérias que não são saudáveis, elas não me ajudam a ir ao banheiro. Pelo contrário, elas ajudam só a fermentar o alimento e ficar cada vez mais preso. Então, para que eu consiga reverter esse quadro, eu preciso consumir mais probióticos, né? Que podem vir na forma de sachê, que pode ser o kefir, o Yakult mais ou menos, tem muito açúcar, não é o mais recomendado. Pode vir na forma de cápsula, comprimido e tudo mais. Então, essas são as coisas que mais vão ajudar vocês a ir ao banheiro. E também, gente, dá um toque pra mim, né? Se o intestino prendeu depois que vocês começaram a fazer a dieta, ou se o intestino soltou demais, que também é um problema, falem comigo que a gente pode trocar algum alimento, alguma coisa super simples. Vai ajudar pra caramba vocês.